Matéria curricular do ensino fundamental, o processo de transição do regime militar para a democracia, que ficou conhecido como abertura política, teve seu auge na campanha das diretas já de 1984. 30 anos depois, o movimento que levou milhares de pessoas às ruas em espetáculos cívicos memoráveis é lembrado no documentário Democracia em Preto e Branco, de Pedro Asbeck. O diretor conversa com a gente sobre o filme, que conta a experiência de gestão democrática no Corinthians Paulista em 1982 e mostra como o Rock Brasil nasceu no mesmo contexto de redemocratização do país. E a participação popular na decisão dos rumos do país também é um assunto da entrevista com Daniel Arão Reis. Doutor em História e professor da Universidade Federal Fluminense, ele é autor, entre outros, do livro Ditadura e Democracia no Brasil. Daniel Arão Reis é o nosso convidado de hoje em Cidade de Leitores, que começa agora. Daniel Arão, como é esse livro, Ditadura e Democracia no Brasil, como ele surgiu, e fala um pouquinho também do conteúdo dele, né, do que há de novo em conteúdo. Bem, Leila, já desde o início desse século, né, eu venho produzindo artigos a respeito do assunto, e houve um livro de divulgação que eu lancei no início do século, né, chamado Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade, que teve um grande sucesso, foi adotado por muita gente. Então, a Cristina Zahar, que é editora, né, da Zahar, insistiu muito, a ideia desse livro, em parte, é dela, para que eu aproveitasse os 50 anos da ditadura, né, que estão sendo lembrados esse ano, para escrever alguma coisa mais substancial e que, ao contrário daquele outro, que terminava em 79, fosse até a aprovação da nova Constituição, porque realmente o período de transição da ditadura para a democracia só termina realmente com a aprovação da nova Constituição de 1988. Mas aqui você diz que o período de abertura começa em 1979. E não em 85, como se costumava crer, não é isso? Quais são as evidências aí de um fim de um regime de exceção? Na verdade, a ditadura termina em 1979, por quê? Porque aí os atos de exceção, os atos institucionais, são revogados. Nós continuamos a ter um Estado autoritário, né, porém legal. O governo já não pode, como em toda a ditadura, criar ou ignorar leis a seu bel prazer, exercitando apenas a força. Já não temos ditadura, mas ainda não temos democracia. Você comenta que o país que emergiu no início dos anos 80 era muito mais conservador do que às vésperas de 1964. Isso. Né? Quais são as evidências dessa mentalidade da época? E o que aconteceu, né, para o Brasil ter, sim, num período de tempo que não foi tão longo, ter encareteado, ficado assim, mais Eu acho que é muito difícil, né? Até você pensando no que é a realidade de uma ditadura, que é um período de censura, é um período de repressão, é um período de intimidação. Por mais que haja resistência, o que predomina numa ditadura é a opressão, é a censura. Então, é difícil imaginar uma sociedade que tenha passado por um longo período de ditadura emergir melhor, mais consciente, mais ativa do que era antes da ditadura, né? Depois de colonizado e explorado por mais de 300 anos, o Brasil se tornou uma república em 1889. Quase ao mesmo tempo, o povo brasileiro foi apresentado a duas novidades que chegaram da Europa: futebol e democracia.
Ali foi um momento muito específico do futebol brasileiro, de uma forma geral, quando um grupo de jogadores se juntou e resolveu passar a tomar decisões em grupo. E decisões pequenas, relativamente, como horário de treino, ou se eles deveriam ficar ou não concentrados antes das partidas, e grandes também, como, por exemplo, quem deveria ser contratado ou não, quem deveria ser mandado embora. Houve um momento em que o treinador foi embora e um dos jogadores assumiu como treinador. Então ali foi uma coisa muito única que nunca mais voltou a acontecer, né? A gente tinha a democracia dentro da gente, já, né? Então ficou muito mais fácil de a gente colocar em prática aquilo que a gente pensava, o que era, de como a gente gostaria de viver. Assim, aos poucos, criou-se um ambiente democrático que era único no país, com experiências pioneiras nas relações de trabalho. Massagista, auxiliar, esse pessoal mais humilde, roupeiro, eles não participavam do bicho, né, do prêmio. E a democracia mudou essa filosofia, mostrando que ela tinha uma visão um pouco de esquerda, né, um pouco socializante. E os protagonistas dessa experiência foram Sócrates, Casagrande e o Vladimir. Ali são os três pilares da democracia corintiana. O Adilson Monteiro Alves era o diretor do Corinthians à época e era um sociólogo. Ele também, eu considero ele um protagonista, mas ele não entrava em campo, né? E tinham outros que faziam parte, pelo menos dentro de campo, ajudavam muito a democracia a se sustentar, porque os resultados eram importantes para a manutenção ali do movimento. Então, Zenon, que jogava muito, o próprio Zé Maria e vários outros caras, mesmo que eles não tivessem uma voz tão ativa quanto Casagrande, Vladimir e Sócrates, eles ajudaram também muito. E porque deu certo. Porque se o time não era bom, tudo que a gente está falando aqui, a gente ia falar, lembra aquele bando de bêbados que não se concentrava, que não jogava porcaria nenhuma? Pois é, a gente está falando de algo que ficou. Que aquilo a gente não sabe quando começou, mal sabe quando terminou e terminou não tão bem assim, mas o que ficou nesse verão do amor corintiano por 2 anos é o que ficou não para o Corinthians e nem para os atletas, é para o futebol brasileiro. Sabe o que eu gostei quando eles falam, o Sócrates fala, que eles iam para o jogo, assim, gostando muito de ir, que era o grande programa era ir para o jogo, não era ir jogar. E eu achei isso, assim, é uma noção que eu acho que se perdeu um pouco, hoje é tudo muito profissionalizado. Eles eram profissionais, mas faziam com tanto prazer, que era o grande programa do domingo. Ele diz assim, se você vive preso, a sua maior vontade é estar livre. Ou seja, se você vive concentrado, na hora do jogo, você está pouco preocupado. Você só quer saber de, eu quero jogar porque assim eu saio daqui, eu vou sair desse hotel e tal. E o jogo deixa de ser prazeroso. Ele sempre compara, você está preso. Qual o seu objetivo primordial? Ficar livre. Não é o teu trabalho que é mais importante. O importante é o final do trabalho. Para nós, era o contrário. Quer dizer, o prazer era o jogo. A gente se prepara para o jogo. Quer dizer, era algo assim, de entrega total. Daniel Arão Reis, nesse seu livro Ditadura e Democracia no Brasil, você diz que não se pode fazer uma avaliação de 1964 sem analisar também a ofensiva contra a posse do presidente João Goulart em 61, logo depois da renúncia de Jânio Quadros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho porque esse período é tão importante para se avaliar todo o episódio, né? Para se avaliar tudo que aconteceu no período da ditadura. Um dos aspectos importantes do livro é a avaliação dessa conjuntura anterior ao golpe. Essa conjuntura, a meu ver, é a mais quente da história da República Brasileira. Por quê? O Brasil tinha passado por um período espantoso de desenvolvimento econômico na época do JK, porém, isso suscitou e radicalizou tensões naquela república que a gente tinha, que era uma república muito autoritária, era uma república muito vertical. Basta dizer a você que a maioria dos adultos, que eram analfabetos, estavam excluídos do jogo político.
Não, quer dizer, mais de 50% dos adultos brasileiros não votavam. A gente tem uma ideia de como era aquela república. Então, entre 61 e 64, houve grandes lutas sociais nesse país, que acabaram conformando um projeto de sociedade baseado no que então se chamavam as reformas de base. Era necessário reformar as bases da sociedade brasileira e democratizar aquela república. Esse processo ganhou corpo e assustou muita gente. E suscitou muito medo de que aquelas reformas pudessem revolucionar esse país e pudessem levar esse país a se transformar numa grande Cuba. Então, de sorte que era tudo muito, muito tenso na época, né? E construiu-se, então, um modelo de país que acabou não vingando, porque a ditadura veio em reação a isso e se implantou contra isso. E agora ele está sendo resgatado. Eu penso que essas manifestações de junho de 2013, alguns aspectos daquele projeto, sobretudo uma palavra de ordem que apareceu em junho de 13, democratizar a democracia. Ainda estamos diante de desafios que já se desenharam lá antes de 64 e que hoje, reatualizados, estimulam a sociedade a lutar por mais direitos, mais democracia, para que realmente a gente consiga recuperar patamares perto dos quais a sociedade brasileira já esteve. Muito bem, nós vamos para um intervalo e no próximo bloco continuamos essa conversa com Daniel Arão Reis sobre o processo de redemocratização do país. E ainda tem a experiência de gestão democrática no Corinthians com o cineasta Pedro Asbeck. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores, falando hoje sobre processos democráticos. O cineasta Pedro Asbeck comenta seu documentário Democracia em Preto e Branco sobre uma experiência única no futebol brasileiro. E o nosso convidado é o escritor e historiador Daniel Arão Reis, autor do livro Ditadura e Democracia no Brasil. Daniel, você diz aqui no livro, quer dizer, você chama a atenção, ressalta que, apesar do protagonismo dos militares, a ditadura não foi, assim, obra exclusiva deles, né? Que os civis também participaram. Em que medida os civis participaram? Desde o início, né? O golpe não foi um golpe dado exclusivamente pelos militares. Não só ele teve um apoio muito importante social, através das marchas da família Com Deus pela Liberdade, que foi um processo ainda muito pouco estudado no Brasil, mas que teve muita densidade social. Você teve marchas em todas as capitais dos estados, você teve marchas em cidades intermediárias. O Brasil marchou de 19 de março, quando foi a primeira marcha, até setembro de 64. Em segundo lugar, na própria execução do golpe, não foram apenas os milicos que deram o golpe. O presidente do Congresso, Auro Moura Andrade, quando o João Goulart, que era presidente da República, ainda estava no país, ele declarou a presidência vaga, foi com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ribeiro da Costa, para o Palácio do Planalto e deu posse ao Ranieri Mazzilli. Quer dizer, ele estava dando golpe junto com os militares. Então, portanto, o episódio do golpe é um episódio civil-militar, não é um episódio exclusivamente militar. Posteriormente, é verdade que os militares assumiram a liderança da ditadura, mas eles nunca estiveram sós. A economia, por exemplo, foi regida pelos civis, pelos grandes empresários da Fiesp, liderados pelo Delfim Neto. No campo da educação também o historiador Rodrigo Pato Samota acabou de fazer um livro sobre a universidade pública na época da ditadura e a gente pode constatar que civis importantes regeram as universidades, o Ministério da Educação. Você tem uma outra área importante que é a área das comunicações. E os dirigentes dessas grandes empresas, desses grandes jornais, eles exerceram a ditadura. E se a gente não toma cuidado, o Brasil entra numa nova crise, a tentação de voltar a uma ditadura pode voltar a aparecer.
porque as bases autoritárias da sociedade, que existem na sociedade, disseminadas, subterrâneas, e que podem aflorar a qualquer momento. Se essas bases ainda existem, quer dizer, ainda existe esse pensamento reacionário mesmo, o que foi que levou, como foi esse processo de abertura política? Você vê, o general Geisel começou a chamada abertura, ele chamava abertura lenta, segura e gradual, em 74. Em 79, caem os atos institucionais. E depois a gente vai precisar mais quase 10 anos para chegar à Constituição de 1988. Esse foi um processo fundamentalmente negociado. A frente antiditatorial acabou se fortalecendo muito com a migração de lideranças importantes que haviam servido à ditadura. E o resultado a gente encontra na Constituição de 1988, que é uma Constituição onde a gente ainda flagra muitos cacos da ditadura incrustados no corpo da nossa democracia. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não tem contas. Quantas tiverem aqui? Nós não queremos mais estar na esquina em 4 e chegar à rota e falar, circulando, vamos sair daí. Vamos embora, só pode ficar de 2. Você só podia conversar em 2. Você passou por isso? Ô Pedro, e como é que surgiu a ideia de juntar com essa experiência de democracia corintiana o rock brasileiro e a campanha das diretas, já? Pois é, não foi imediatamente, né? Eu comecei pesquisando e entrevistando pessoas que estavam diretamente ligadas à democracia corintiana e aos poucos eu percebi que eu precisava contextualizar a democracia corintiana. E percebi que, por um lado, o Rock Brasil era a expressão cultural mais interessante que estava acontecendo naquele momento no Brasil, principalmente por conta da profusão de bandas novas que estava aparecendo e também pelo que aquelas bandas estavam dizendo e com as letras das bandas muito diferentes daquelas que a gente estava acostumado a ver nos últimos 10, 15 anos, muito por conta da censura também. E, ao mesmo tempo, a relação entre a liberdade de expressão e de voto que existia dentro do Corinthians e a dificuldade que existia dentro do Brasil de se expressar e também de votar para presidente. Então eu percebi que eu precisava falar daquilo para botar a democracia num contexto que dava ainda mais força a ela, né? O voto era uma questão importante em nível nacional, porque já se sentia a mobilização maior em função da busca pela redemocratização do país, e o voto era o símbolo disso tudo. Então nós nos reuníamos e ali discutíamos se seria bom ou não. E como isso era feito? Através de voto. Daniel, qual foi a participação do movimento operário do ABC? Qual foi a participação dos movimentos sociais, assim, em geral, teologia da libertação, nesse processo de abertura política? Bom, o movimento operário teve muita importância, né? Ele emergiu em 78, surpreendendo todos os analistas, né? Foi um movimento que começou no ABC, mas depois se espalhou pelo Brasil todo, e ele, juntamente com as diretas já, acabou desempenhando um papel decisivo para enfraquecer tentações de restaurar a ditadura. Ambos os movimentos tiveram vitórias parciais e derrotas parciais. E essas derrotas contribuíram, afinal, para que a nossa transição fosse mais transacionada do que almejavam os que queriam mais, né? Muito bem, nós vamos continuar essa conversa com o historiador Daniel Arão Reis no próximo bloco. E Pedro Asbeg, diretor do filme Democracia em Preto e Branco, comenta a relação do time do Corinthians com o Rock Brasil, que despontava no período de redemocratização do país. Espera um pouquinho só.
Voltamos com Cidade de Leitores. No programa de hoje, conversamos com Pedro Asbeg, diretor do documentário Democracia em Preto e Branco, sobre a gestão democrática no Corinthians de São Paulo, conjugada com o Rock Brasil e o processo de abertura política. E com o historiador Daniel Arão Reis, autor do livro Ditadura e Democracia no Brasil. Daniel Arão, você diz aqui no livro outra coisa muito interessante, que é que no início dos anos 70, 1970, considerados anos de chumbo, né, por causa de medo, né, e toda a repressão da ditadura, também teve o seu outro lado. Também podem ser considerados anos de ouro. Por quê? Como é que é isso? Não compartilho essa ideia que surgiu de dita branda. A ditadura brasileira foi muito violenta, ela torturou, ela matou muita gente, ela foi violenta como todas as ditaduras e deve ser repudiada por isso. Acontece que, na mesma época, ela promoveu um grande desenvolvimento econômico nesse país. Então, esse foi um tempo de grande prosperidade, Leila. O Brasil atingiu um nível de desenvolvimento econômico anual semelhante ao chinês, 10, 11, 12%. Por ano. Né? E isso fez com que muita gente pudesse comprar o seu primeiro apartamento, o crédito imobiliário se disseminou muito, sobretudo no nível da classe média, o primeiro automóvel, de sorte que você teve ali naquele período uma grande prosperidade, isso é inegável. E a gente ainda pode perceber marcas dessa modernização, que se vem até hoje? Eu acho que sim. Quando eu falei das heranças da ditadura, eu diria que o modelo econômico brasileiro ele tem muito de heranças da ditadura. Por exemplo, se você olha para o campo, é o agronegócio. O agronegócio é um filho da ditadura. Se você olha para o desenvolvimento industrial, quais são os dois grandes eixos do desenvolvimento econômico no período do FHC e do período lulista? Indústria automobilística e indústria da construção civil. Grandes eixos do modelo econômico vigente na época da ditadura continuam inalterados. E é isso que é preciso ser questionado. A ditadura acabou, a gente tem uma democracia hoje insuficiente, lacunar, mas o modelo econômico, a tutela dos militares, a violência da PM, você tem vários aspectos importantes que estão aí, cravados. Dos grandes males, certamente o maior mal de uma ditadura de tantos anos como o Brasil viveu, não é nem o período em si da ditadura. É a consequência nas gerações futuras pós-ditadura. Pedro Asbeg, eu gostei muito do seu documentário Democracia em Preto e Branco. Muito, porque junta futebol, política e música. Tem ótimos depoimentos. Qual, assim, um que você chama a atenção, que te deixou bem satisfeito? Isso foi bom para o meu filme, vai dar uma costurada melhor. Acho que ter conversado com o Marcelo Rubens Paiva, com o Serginho Grossman e com o Marcelo Taz foi muito legal, porque acho que esses são caras que flutuam ali pelos três temas do filme e de alguma maneira trouxeram opiniões a respeito de todas as áreas, né? Não queria que fosse uma coisa assim, você é um especialista disso e só fala sobre isso. Para mim, estava colocada as três principais questões naquela época da minha vida. As três principais questões, que era política, futebol e rock and roll. E não necessariamente nessa ordem, tudo embaralhado. Qual foi assim, a experiência que você acha que leva para o resto da vida? Acho que foi ter feito a entrevista com Sócrates, né? Infelizmente, também pelo fato dele ter morrido e aquilo passar então a ter um outro valor. Mas o Sócrates sempre foi um grande ídolo. Eu sempre admirei muito ele. A gente pode definir como um período em que o país voltou a sorrir. A tentar se reencontrar, a tentar se reconstruir, a encontrar seu caminho. Ainda estamos passando por esse processo, mas o sorriso ali voltou. Um sorriso substituiu muitas lágrimas.
Daniel, nós conversamos aqui bastante sobre história do Brasil, não foi? Sobre política, sobre democracia. E é isso o programa Cidade de Leitores. Qualquer assunto que se transforme em boa leitura, como seu livro, Ditadura e Democracia no Brasil, é interessante para a gente. Agora, eu queria saber de você, o que você gosta de ler quando não está estudando, pesquisando história, quando você não está trabalhando em história, o que te apraz? Me apraz ler muito literatura, né? E aí eu tenho feito muitas pesquisas recentemente, de uns anos para cá, sobre a história da Rússia. E escolhi como viés entrar na história da Rússia pela literatura. Daniel Arão, e que livro de história do Brasil você poderia recomendar para o nosso público? Bom, eu recomendo fortemente uma coleção que saiu agora, recentemente, em 5 volumes, chamada História do Brasil-Nação, que analisa os séculos XIX e XX, sob direção da Lilian Schwartz. São 5 volumes, reunindo em cada um 5 especialistas e que discutem, com base na pesquisa atualizada de História do Brasil, a construção dessa nação chamada Brasil. Daniel Arão Reis, muito obrigada pela entrevista, muito sucesso para os seus livros. Obrigado. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também, até a próxima.